Olá, crianças! A nossa aula de hoje de ciências falaremos sobre os recursos naturais. E o que são mesmo esses recursos naturais, professora? Recursos naturais são todos os elementos disponíveis na natureza e que podem ser utilizados pelos seres vivos. Ou seja, tudo o que é fornecido aos seres vivos pela natureza são recursos naturais. Dentre esses recursos naturais, podemos ter como exemplo o solo, a energia solar, o ar, os minérios, a água e até mesmo as plantas e os animais. Todos esses exemplos são exemplos de recursos naturais. Esses recursos naturais também são classificados de duas maneiras. Temos os recursos naturais não renováveis e os recursos naturais renováveis. Vamos falar primeiramente sobre esses recursos não renováveis. Os recursos não renováveis são recursos que levam milhões de anos para se formar na natureza, ou seja, existem em quantidades finitas e podem até se esgotar com o uso. Exemplo desses recursos naturais não renováveis, a gente pode falar sobre alguns deles, como o ouro, o ferro, o petróleo e a prata. Todos esses recursos são bastante utilizados pelos seres humanos. Por exemplo, o ferro. O ferro é bastante utilizado na produção de máquinas, de automóveis e até mesmo em estruturas de pontes. Assim, todos esses recursos não renováveis são bastante utilizados pelos seres humanos. Além dos recursos não renováveis, a gente falou antes também que existem os recursos renováveis. O que são esses recursos renováveis? Os recursos renováveis são aqueles que podem se renovar. Dentre esses recursos renováveis, a gente pode ter como exemplo a água, o ar, as plantas e os animais. Todos esses recursos são recursos renováveis. Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre um dos exemplos, como a água. A água, ela é essencial à sobrevivência de todos os seres vivos. E, infelizmente, a quantidade de água potável em nosso planeta, ela vem diminuindo cada vez mais por causa da poluição. Isso faz com que seja importante a conservação de todos os recursos para que possamos garantir a vida em nosso planeta. Conservando, cuidando, todos nós seremos beneficiados com esses recursos naturais, tanto os recursos renováveis como os recursos não renováveis. Com relação a esse assunto, sobre os recursos naturais, a atividade está no bloco